Olá pessoal, bem-vindos ao canal Feridos pela Religião. Esse canal foi feito para você que, assim como eu, um dia também foi ferido pela religião. Olá pessoal, bem-vindos ao canal Feridos pela Religião. Eu quero aproveitar hoje, vim trazer para vocês um assunto, uma experiência que eu tive dentro da religião. Eu, eu frequentava eu me converti, na verdade, né, numa igreja tradicional. E curioso que depois, quando eu fui frequentar uma igreja pentecostal, assim, a experiência, na realidade, foi uma experiência muito boa, porque o pessoal é voltado mais à oração, e eu tive realmente uma experiência mais marcante com Deus. Mas o curioso é que, a partir do ano 2000, entrou um movimento muito forte dentro da igreja, o chamado movimento G12. E para muita gente, o movimento G12, na realidade, foi uma estratégia de Deus para poder alcançar almas. Na verdade, para mim, o G12, na verdade, foi uma estratégia do diabo para tirar a igreja do foco. E vocês vão concordar comigo. Eu lembro que eu fiquei, depois que eu saí, parei de frequentar a igreja, fiquei muito tempo sem ir à igreja. Então eu conheci um pastor que a mensagem dele era assim muito próximo da Bíblia, né? Eu gostava de ouvir a mensagem dele. Então, aos todos os domingos à noite eu ia e visitava a igreja dele, inclusive. Mas até que um certo dia esse pastor ele veio com uma mensagem muito dura. A pregação desse pastor, na realidade, foi uma pregação assim, né, meio pesada, né? E e para mim, aquela mensagem veio diretamente contra mim. Pode ser que seja impressão da minha cabeça, sabe, mas aquele negócio, né? A carapuça, ela caiu direitinho na minha cabeça. Inclusive, eu acho que o pastor passou uma graxa para a carapuça entrar mais fácil. E o curioso também é assim, que todo domingo à noite, quando o culto terminava, eu fazia questão de estar na porta da igreja para poder cumprimentar o pastor. E nesse dia, mesmo eu estando lá aguardando ele, mas ele não foi lá fora para poder me cumprimentar. E eu achei aquilo muito estranho. E assim, e um teor da pregação dele, inclusive, era o seguinte: ele falava sobre a questão de concordar ou não concordar com, com, com a igreja, com o pastor, sei lá. A visão que eu tenho nesse sentido é o seguinte: olha, você frequenta determinada igreja. Com a liturgia do culto, você concorda ou você não concorda. Se você concorda, então você está bem lá, você participa do culto. E se você não concorda, uma coisa que você nunca deve fazer é bater de frente com o pastor. Porque, assim, eu acredito que o pastor seja uma autoridade levantada por Deus, esteja ele certo ou errado. Então, se você começa a bater de frente com o pastor, você acaba desagradando o próprio Deus. Então, você ore por ele. Ou então, faça o seguinte: igual eu, por exemplo, arrumei minhas malas e rachei fora. Mas eu acho interessante que também eu conheci uma determinada pastora, que ela chegou e começou a falar que na igreja dela, a gente conversando, eu achei interessante assim, que as nossas ideias, né, elas eram muito semelhantes.
a conversa a respeito da Bíblia, né? Os mandamentos de Jesus e tal. E aí eu até cheguei a comentar que um dia ia fazer a visita à igreja dela. Aí ela foi logo taxativa, né? Porque assim, sempre é do mesmo meio, né? Então, assim, ela foi logo taxativa, dizendo o seguinte: olha, lá na igreja lá a mensagem é muito dura. Tem uma mulher lá que ela frequentava a igreja e assim, na pregação que estava fazendo, a mulher se contorcia no banco. Antes de terminar o culto, a mulher foi embora e nunca mais voltou. Mas por outro lado, eu pergunto: mas que proveito há nisso? De repente, essa mulher, tudo bem, ela nunca mais voltou. Mas de repente ela também nunca mais voltou para nenhuma outra igreja e foi uma pessoa que, ferida, quem sabe ela foi até para o mundo, que muitas vezes o mundo acolhe melhor as pessoas. Então, isso me faz lembrar também, quando eu peguei e comecei a frequentar uma, uma outra igreja, aí uma das coisas que eu sempre fui muito taxativo é o seguinte: olha, eu sou pecador, nós somos pecadores. E, por incrível que pareça, o discurso do pastor lá é que, na verdade, nós não somos pecadores, nós somos santos. Eu, particularmente, eu discordo plenamente disso aí. Que, na verdade, sim, nós somos santificados porque uma vez nós somos separados por Jesus, né? Aceitamos Jesus, fomos lavados dos nossos pecados, mas isso não nos torna, aliás, mas isso não nos tira a condição de pecadores. E um dia esse pastor chegou lá no púlpito da igreja, então ele pegou e começou a pregar e falou que fica muito preocupado com as pessoas que se dizem que são pecadoras, porque talvez essas pessoas elas estão vivendo em pecado. Poxa, né? Estão vivendo em pecado, assim, de repente não tem algum pecado oculto. Mas assim, eu não me deixei abalar por isso não, né? Ouvi. Mas assim, o curioso é que começou a acontecer algumas coisas comigo, né, alguns dias depois, tive uns problemas, e assim, eu acredito que isso aí foi coisa enviada. Eu comecei a receber determinadas visitas noturnas, sabe? Eu estava, na hora que eu estava dormindo durante a madrugada, geralmente em torno de 3, 3:30 da madrugada, começava a aparecer vultos na vidraça na porta, né? E interessante, é curioso que parece que eu via aqueles vultos, aquela sombra negra que olhava para mim, sabe? E assim, aquele sorriso meio que macabro. E quando esse ser, ele entrava, que não precisava nem abrir a porta, ele atravessava a porta, me paralisava. E ali então começava aquela luta, eu paralisado, consciente, acordado, consciente, e sem poder me mexer. Então eu tentava de todas as formas clamar o nome de Jesus. Quando eu conseguia emitir algum som, Jesus, pedindo socorro a Jesus, aquele ser, ele ia embora. E isso aconteceu várias noites, até que na última noite essa criatura apareceu, né, usando uma forma muito semelhante da minha esposa quando ela era mais jovem. As vestimentas, né, o estilo de cabelo, mas eu sabia que não era ela. E quando essa criatura ela entrou mais uma vez, me olhou pela porta e quando ela entrou, me paralisou. Diante disso, o que eu fiz? Diante desses acontecimentos, eu cheguei para o pastor, conversei com ele, falei dos problemas que eu estava enfrentando, né, essas criaturas noturnas que estavam me atormentando, e pedi a ele então ajuda em oração. O que podia fazer, né, para a gente orar juntos? Então esse pastor ele chegou para mim e falou o seguinte: olha, então você está em pecado, porque não, essas criaturas não podem, elas não chegam perto de crente. Se estão te incomodando é porque você está em pecado. Caramba, aquilo, né? Aquilo me soou muito mal. E eu questionei: pecado? Pecado, então Deus está querendo tá querendo fazer alguma coisa com você. Aí, irmãos, quando essa criatura apareceu semelhante com, né, na figura da minha esposa,
Então, quando essa criatura ela me largou, ela foi embora, tinha me paralisado e foi embora, o que eu fiz? Eu coloquei meu joelho no chão, então comecei a orar a Deus, Senhor, né? Em tudo eu tenho tentado fazer a tua vontade. Por que o Senhor permite que essas criaturas elas venham me atormentar? Né? Senhor, ponha anjos na porta da minha casa, né? Não permita que essas criaturas venham nos incomodar durante a noite, ou venham nos incomodar, aliás, né? Não só durante a noite. Então, eu clamei a Deus do fundo do meu coração, né? Pedi a Ele que tivesse misericórdia. E pela misericórdia de Deus, essa noite foi a última noite em que fui atormentado. Graças a Deus, as criaturas não voltaram mais. Mas ao contrário, né, o pastor ele falava que eu estava em pecado. Bom, mas eu na minha oração eu falei a Deus, Senhor, em tudo eu tenho tentado fazer a tua vontade. Por quê? Porque eu não faço a vontade de Deus 100%. Eu queria realmente ser santo, né? Mas assim, mas nós não somos santos, nós somos pecadores. E somos salvos não por mérito nosso, mas sim porque pela graça misericordiosa de Jesus. Então eu fico muito preocupado com essas pessoas que se julgam serem santas. Por quê? Porque essas pessoas que se julgam serem santas, essas pessoas, na verdade, elas são juízes, se auto-intitularam juízes aqui na Terra. E parece que o papel que essas pessoas têm é de acusar os outros. Eu lembro, por exemplo, há muito tempo atrás, quando eu não estava frequentando a igreja, a minha esposa continuou, então levantou uma profetisa e ela disse que ela viu uma cobra na minha cama de casal. E eu até então não sabia de nada, né? Até que quando a resposta veio. Na verdade, o marido da profetisa que traiu ela e abandonou ela e se ajuntou com outra pessoa. Mas aí, mas essa revelação que a profetisa deu, ela deu essa revelação dentro da igreja, inclusive, né, no meio de um monte de pessoas que também acredito eu, tenham levantado falsos julgamentos. Então, assim, essas pessoas que se julgam serem santas demais, na verdade, elas julgam, elas destroem casamentos, elas destroem vidas, ao invés de ajudar. Então, esses pregadores, esses profetas, na realidade, né, pessoas com o coração cheio de ódio, amargura, mesmo que no momento em que pregam a palavra de Deus, né, essas pessoas, na verdade, elas destilam veneno junto com a palavra de Deus. E elas matam muita gente. E as pessoas que, em algum momento, resolvem realmente ler o Novo Testamento, eles conseguirão ver o seguinte, olha, que o que Jesus mais ensinou foi amar ao próximo e até aos nossos inimigos. Ok, pessoal, agradeço aí por vocês terem assistido esse vídeo, né? Temos outras experiências para serem contadas numa outra oportunidade, senão o vídeo fica muito grande. E eu peço a vocês que vocês deem o seu like, se inscrevam no canal também, né? Ajude esse canal a crescer, afinal de contas estamos começando agora, tá bom? Fique com Deus. Tchau.